Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Cá Entre Nós. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e que está sempre, como se diz, em destaque. Emagrecer rápido ou emagrecer certo? Em um cenário cheio de promessas, dietas que viralizam e soluções que parecem fáceis demais, muita gente fica perdida entre o que dá resultado imediato e o que realmente faz bem de longo prazo, né? Hoje a conversa é direta e necessária. Vamos entender o que funciona de verdade, quais são os riscos escondidos e como tomar decisões mais seguras quando o assunto é emagrecimento. Nós recebemos hoje aqui no nosso Cá Entre Nós a doutora Rafaela Freitas. Ela é médica com atuação em saúde hormonal e metabólica e pós-graduada em endocrinologia e metabologia. Ela trabalha com medicina de precisão, olhando para o paciente de forma individualizada, considerando fatores hormonais, metabólicos e comportamentais para construir uma estratégia mais segura, sustentável de emagrecimento. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora Rafaela. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Nelson. Muito obrigada. Fiquei muito honrada, estou muito feliz com esse convite para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante, né, e presente, né, na nossa sociedade e como uma comorbidade tão prevalente também, né? Verdade. Presente demais, né? Tá em voga realmente, todo mundo querendo emagrecer de alguma maneira, porque o emagrecimento, a obesidade é uma doença, né, doutora? De uma certa forma, ela contribui para o desgaste de todos os outros órgãos e o funcionamento de cada um deles. Esse bate-papo certamente vai ser muito interessante, nós estamos todos aqui ansiosos para colher um pouquinho dos seus conhecimentos aqui, passar para a gente, para que nós possamos fazer um emagrecimento mais saudável, mais consciente, como a gente está comentando. Doutora, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo super interessante, creio eu gostaria de lhe perguntar, quando a gente fala em emagrecer rápido e emagrecer certo, do ponto de vista médico, qual é a diferença real entre esses dois caminhos? Tá, vamos lá. Excelente pergunta. Existe um tabu muito grande quando a gente fala do tratamento da obesidade, em entregar um resultado para o paciente. Por quê? Obviamente que o desejo do paciente é ter uma perda de peso, né, muito significativa, dependendo do grau, né, da obesidade do paciente, no curto intervalo de tempo. Só que a grande verdade é que quando isso acontece, independente, tá? O Nelson, da maneira de como é feito, com o uso de medicamento ou sem uso de medicamento, não é efetivo, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é por que esse paciente, né, apresenta e desenvolveu a obesidade. Então, antes da gente instituir um tempo de tratamento, a gente precisa identificar o porquê que esse meu paciente ganhou tanto peso. Então, dentro da medicina, né, aqui no consultório, eu sempre falo assim, vamos identificar o perfil, né, o fenótipo da obesidade do meu paciente antes da gente distinguir qual será o tempo e principalmente o viés. Mas com toda certeza, o emagrecimento rápido, ele não é saudável e é errado. É errado. Ele tem que ser, de fato, gradual e aos poucos, até para o paciente entender e o organismo dele também entender todas as mudanças que serão feitas e que são necessárias para ele ter um efeito duradouro, né, desse processo. Então, o emagrecimento não é simplesmente passar um remedinho e vamos fazer exercício. Nós temos que fazer um estudo fenótipo, como a senhora disse, para ver como é que é. Cada corpo humano, ele é de uma maneira, e para aquele paciente em específico, fazer um diagnóstico mais direcionado para que ele possa
melhorar e fazer um emagrecimento não só saudável, mas seguro, né, doutora? Sim, esse quesito do fenótipo da obesidade é algo que é muito negligenciado, que é extremamente importante da gente fazer durante a consulta, né, do Sim. paciente. Existem alguns pacientes que são mais compulsivos, existe o paciente que busca comida por um comer emocional, existem pacientes que têm alterações genéticas relacionadas ao fenótipo, alguma mutação gênica que vão ter uma predisposição maior de desenvolver a obesidade. Existem pacientes que têm algumas alterações que vão ter uma fome, né, absurda, né, o paciente, né, a gente tem esse nome, a gente chama de comedor faminto, né, tem um paciente que vai se alimentar, vai se saciar muito rápido e vai ter fome, uma fome mais rápida. Então, tudo isso a gente precisa abordar na consulta antes de instituir o tratamento, porque o tratamento, para ele ser efetivo, ele vem nessa parte. A gente identifica o fenótipo do paciente e a partir daí a gente elabora, junto com outras informações que são colhidas durante a consulta, o melhor plano terapêutico para o paciente. E mais uma vez reforçando a necessidade de ser um processo gradual, né? Porque nenhuma mudança radical gera resultados duradouros. A grande verdade é essa. Já está mais ou menos indicando o nosso sentido da nossa conversa aqui, né? Rápido ou eficiente? Vamos lá. Doutora, em que situações, se é que existem, o emagrecimento mais rápido pode ser indicado ou aceitável? Olha, uma pergunta muito delicada, tá? Mas, por exemplo, em pacientes obesos que estão com limitações ortopédicas, tá? É interessante a gente instituir uma perda de peso ali um pouco mais rápido, até para o paciente ter um favorecimento ali, né, da saúde locomotora. São casos específicos, tá? Não é muito abrangente, mas atualmente grandes obesos, tá bom? Que precisam fazer alguma cirurgia, que o risco, né, cardiovascular e o risco cirúrgico está comprometido devido à obesidade, é interessante sim a gente trabalhar ali como estratégia junto com a equipe pré-cirúrgica, né, com a equipe que vai operá-lo. É uma perda de peso num intervalo de tempo até razoável, mas tem que tomar muito cuidado, esse paciente tem que ser muito bem assistido. Por quê? O emagrecimento rápido, ele pode gerar consequências e até atrapalhar uma futura cirurgia, né? A gente tem hoje aí, por exemplo, devido aos medicamentos, né, aos análogos de GLP-1, as canetinhas emagrecedoras, pacientes que fazem o uso sem acompanhamento médico e com isso tem um emagrecimento expressivo num curto intervalo de tempo. E isso pode levar o paciente a ter complicações como pancreatite, né, aguda, que recentemente saiu em várias reportagens, né, casos clínicos de pacientes dando esse relato e associaram exclusivamente aos análogos de GLP-1. E não, tá? Qualquer emagrecimento rápido demais, ele pode gerar isso. Só que são uma das principais consequências que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas tendo assistência correta, a gente consegue ali dar uma boa assistência e prevenir, né? Acho que é o mais importante, né? Ter sempre um acompanhamento de um profissional que possa direcionar, pedir os exames, ir acompanhando, para que possa receitar, orientar direitinho cada paciente. Cada um, não tem como resolver por atacado. Doutora, muitas pessoas perdem peso rápido e depois recuperam tudo novamente. O que acontece no corpo para gerar esse efeito chamado sanfona? Perfeito, excelente pergunta, Nelson. O nosso organismo é muito inteligente, né? Nós temos uma memória metabólica. Então, eu costumo falar assim no consultório. O paciente que, principalmente um grande obeso, que tem um histórico, né, ali de obesidade de longa data, toda vez que ele perde uma quantidade de peso expressiva, o organismo dele sempre tem, né, uma tendência de levá-lo, depois de um determinado tempo, voltar para esse peso máximo, né? No caso de mulher,
peso é diferente, porque a mulher, em teoria, durante a gestação, ganha, né, uma quantidade de peso expressiva. Então, a gente desconsidera. Mas, por exemplo, se um paciente pesa 136 quilos, sexo masculino, e ele perde, né, com acompanhamento ou independente, tá? Com acompanhamento ou sem acompanhamento. Isso é muito importante falar. 35, 40 quilos. A maneira de como esse emagrecimento é feito, né? A gente fala emagrecimento anabólico. O emagrecimento, ele precisa acompanhar o ganho de massa muscular, a correção de alguns fatores ali durante esse emagrecimento, principalmente de um grande obeso. Por quê? Quando ele perder esses 40 quilos, o organismo dele não vai entender de uma maneira muito certa, cronológica, e vai tentar sempre levar para esse peso maior. Recuperar. Então, assim, a gente sempre tem isso, tem esse fator, né, de memória metabólica. Ele vai entender que é uma perda prejudicial e vai tentar recuperar aquilo, né? Sim, porque é como se fosse uma reserva, né? Ele vai falar assim, não, deixa eu fazer estoque, porque ele fez, ele levou toda a minha reserva. Então, tudo que o paciente se alimentar agora, eu vou guardar aqui para garantir, né, futuramente, uma escassez. E na grande maioria, né, essa reserva ela é acumulada na forma de gordura, né? Então, o paciente tem esse reganho, esse efeito muito mais rápido, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. A senhora comentou que durante esse processo tem que haver não só diminuição de alimento, tem que fazer exercício e tal. Então, acho que dá para a gente dizer que nem todo peso perdido é gordura. E como isso impacta a saúde e o resultado estético? Sim, tá. Ótima pergunta. É assim, Nelson, pensa comigo, um paciente que pesa 140 quilos, obviamente, quando ele emagrecer, ele não vai perder exclusivamente gordura. Vai ter um pouco de massa muscular, de músculo ali, que vai ser perdido também. Só que esse músculo, dependendo da forma que esse paciente emagrecer, tá? É um músculo disfuncional. Doutora, como assim? Eu costumo explicar assim para o paciente. A gente tem 2 tipos de carne no açougue, o acém e o patinho. O patinho é uma carne melhor e com menos gordura. O acém é uma carne boa, só que tem uma quantidade maior de gordura. Quando você tira a gordura, né, a capa de gordura ali do acém, ele fica uma carne melhor. E aquela gordura que você tirou não faz tanta diferença, né, no peso e na quantidade que tem ali na balança. Por quê? É uma carne que ela estava com um peso maior, né? Só que ela não estava funcionando da maneira, não tinha quantidade de proteínas, de fibras, da maneira que ela precisava. Então, a gente despreza, a gente fala que é um músculo disfuncional, né? Não está funcionando. Então, isso é muito importante também, a gente sempre relatar. Então, tem essa diferença. Interessante, isso é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Ao você fazer qualquer tipo de processo de emagrecimento, os exercícios são fundamentais para se manter a massa magra, né, doutor, como dizem, né? Sim, esse quesito da estética é um assunto que eu abordo bastante aqui no consultório, porque eu sempre falo, os pacientes às vezes ficam com receio, né, de emagrecer, ter o aspecto, né, de flacidez, né, de perder massa muscular, de perder o tônus muscular, principalmente quando o paciente é 35 mais, 40 mais, já tem uma perda, né, progressiva ali de colágeno, então a expressão facial e corporal também já muda um pouco, então é fundamental o paciente ter no seu acompanhamento, né, essa orientação da atividade física, não somente, né? Então eu sempre falo, o emagrecimento na parte da estética, ele precisa acompanhar a pele. Por quê? Se você está tendo uma perda de peso, né, que seja gradual, que seja lenta, a pele, quando você vai fazendo ali algumas associações, né? A gente tem hoje bioestimulador de colágeno, esvaziadores de gordura, que a gente consegue fazer durante o tratamento da obesidade, ele não tem essa piora da pele, né?
Óbvio que tudo depende do grau e da quantidade, principalmente da forma como esse emagrecimento está sendo assistido. E a medicina hoje nos proporciona bastante tecnologias também que a gente pode associar durante o emagrecimento para minimizar, né? E otimizar essa estética do paciente, principalmente mulher, né? A gente vê hoje que tanto o homem quanto a mulher está se preocupando mais, né, com a saúde corporal. Verdade. Sempre falo que no consultório a saúde ela floresce de dentro para fora. Não adianta o paciente esperar que só emagrecer ele vai ter, seja homem ou seja mulher, o corpo perfeito, o shape perfeito, né? A atividade física, a hidratação, a alimentação são bases dessa pirâmide, desse acompanhamento. E antes disso, tá? E depois disso, perdão, é que vem a estratégia farmacológica, se for indicada. Legal. E o autoestima, né, doutor? Acho que tudo nisso aí tem que ter o autoestima. A pessoa começa a emagrecer um pouquinho, ela vai se sentindo mais poderosa, né? Fala, olha, tô colocando uma roupinha, tá ficando pelo menos mais legalzinha e tal. Isso é bom, isso é um grande incentivo, né? Esse fator comportamental, Nelson, é muito importante porque a gente vê, né, durante o acompanhamento, a melhora do paciente clínica. E a gente tem um costume, né, de achar que, por exemplo, tratando a obesidade, a gente vai ter o reflexo exclusivo ali nos parâmetros laboratoriais e só na roupa. E não, a gente vê que o ambiente, né, que a maneira como a gente se reposiciona na sociedade é completamente diferente. E eu sempre friso isso, né? Porque o ambiente, ele precisa estar alinhado e o paciente precisa estar ciente desse comprometimento e principalmente que ele tem um diagnóstico, que esse diagnóstico depende dele, depende de mim também, profissional que estou assistindo. Claro. Mas dele, principalmente do ambiente que ele está inserido. Porque o ambiente pode contaminar. Ou ele alavanca ou ele contamina, né? Então, assim, a gente vê mudando o núcleo familiar, a família se alimentando melhor, a família escolhendo alimentos melhores, a família, em vez de ficar sentada, né, no sofá o dia inteiro, vamos num parque, vamos fazer uma academia, né? Vamos jogar uma bola, vamos movimentar. E isso vai acolhendo ali esse paciente e ele traz isso pra gente no consultório, né? Nossa, doutora, a roupa, abri uma mala que estava fechada há anos. Eu nem precisei comprar mais roupa. Só que meu relacionamento com meus filhos está melhor, né? Com a minha esposa, eu estou me sentindo bem, estou mais vistoso, estou mais vistosa, estou cuidando melhor de mim, estou me acolhendo. Então é muito legal, né? A gente fala que a obesidade, ela não é exclusivamente uma perda de peso, né? O tratamento dela não pode ser só isso, porque tem repercussão sistêmica, né? E além da comportamental também. Legal, isso é importante mesmo. Doutora, dietas muito restritivas ainda são comuns. Elas funcionam ou acabam mais atrapalhando do que ajudando? Olha, é um grande tabu, né? Esse quesito de achar que comer menos você vai ter um efeito melhor e principalmente mais rápido, né, desse emagrecimento. E não, isso é mentira, tá? É importante o paciente entender e o profissional falar isso para o paciente. O emagrecimento, ele necessita de déficit calórico. Ou seja, você precisa sim consumir menos, né, e gastar mais energia. É matemático, é balanço energético, né? Claro. Só que a maneira como vai ser distribuído, né, e principalmente a qualidade do alimento é muito mais importante do que a quantidade, tá? Então, assim, dietas restritivas, o paciente pode sim perder uma quantidade de peso significativa, mas infelizmente esse paciente não vai sustentar, principalmente se lá no início da conversa eu identificar que esse meu paciente tem um fenótipo de comer emocional, tem um fenótipo de comedor noturno. Por quê? Qualquer fator externo vai interferir, esse paciente meu vai ter alguma crise que vai atrapalhar, né, todo esse processo. Então, assim, dieta restritiva não é interessante, de fato, para ninguém. A dieta precisa ser exclusiva, tá? E personalizada
de acordo com as necessidades, né, do meu paciente. Mas dieta restritiva, não. Doutora, qual que é a melhor dieta? A dieta que o paciente te consiga sustentar. Não adianta você passar para o paciente comer salada de alface com rúcula e peito de frango, sendo que essa salada não vai sustentar e não vai dar nutrientes suficientes para o paciente sobreviver. Ele precisa de todos macro, micronutrientes dentro do prato dele. Essa distribuição, né, a presença desses alimentos, eles precisam existir distribuídos, né, de uma forma individualizada e de acordo com a necessidade fisiológica de cada paciente. E uma coisa, Nelson, que é muito importante, que eu faço questão, tá, de falar aqui. Os pacientes que fazem atividade física, né, que não são sedentários, né, então, assim, hoje a gente vê que tem um boom do crescimento, né, de pessoas procurando academia, de atividade física, enfim. O principal combustível, tá, para o paciente conseguir realizar as atividades físicas e ter o benefício é a alimentação, é o prato de comida, tá? Então, a gente acreditou que comer menos significa emagrecer mais. Não, às vezes você pode estar comendo uma quantidade de calorias, né, insuficiente e o seu organismo, ele vai ter, né, uma restrição, vai te levar a uma perda de gordura, uma perda de peso, só que aquele efeito platô que eu falei lá atrás, ele acontece aqui também. Então, o paciente, ele começa a acumular gordura nesse momento. E o peso, nossa, mas eu tô comendo menos, não estou emagrecendo, não estou definindo. Não tá dando substrato pro corpo. Não tem como, é um tijolinho, né? Verdade. Então, assim, a restritiva não funciona. Em Marília, hospede-se no Estori Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estori Hotel. Doutora, a senhora comentou no começo do nosso bate-papo sobre as canetinhas, né? Vamos falar assim que a pessoa para identificar melhor. Vamos voltar a falar sobre ela. Hoje se fala muito em medicamentos para emagrecimento, que é o caso. Quando eles fazem sentido e quais são os principais cuidados que a senhora já comentou lá no começo, um deles a pancreatite, né? Tá. O medicamento, ele faz sentido para o paciente quando ele tem a indicação clínica, né? Literalmente. Não é exclusivamente que o paciente tem a obesidade que ele vai precisar do medicamento. Existem inúmeras classes de medicamentos farmacológicos que tratam a obesidade. Hoje está muito em alta, né, os análogos de GLP-1, de ação dupla. Logo menos está chegando aí um de ação tripla. Já temos outros medicamentos promissores aí. Só que existem diversos tipos. E faz sentido quando o paciente tem o diagnóstico da obesidade, o fenótipo da obesidade e esse medicamento que responda a um tratamento farmacológico. E aqui muda a chave. Por quê? Tem pacientes que vão responder aos análogos, às canetinhas emagrecedoras. E tem aquele paciente que não vai responder. Então, ele faz sentido para o paciente que tem a dificuldade, né, do emagrecimento, que mesmo tendo uma alimentação ali correta, né, tem algumas alterações metabólicas que são favoráveis ao uso dos medicamentos, que vai auxiliar ali na termogênese, que a gente fala de bronzeamento do tecido adiposo, né, da gordura, que auxilia também o emagrecimento. Então, é muito amplo essa pergunta, mas o tratamento faz sentido
para vários perfis de obesidade. Agora, qual tratamento? Depende da individualidade, da necessidade do meu paciente. E o que é muito importante é a gente falar aqui, que não existe só as canetinhas emagrecedoras, não são só os análogos de GLP-1, porque a gente sabe que tem um valor agregado alto, né? E aquele paciente que não pode fazer Verdade. o tratamento, ele não vai ter obesidade tratada? Então, assim, a gente precisa ter muita cautela, né? Não, só existe? Não. É o que está mais em alta, é o que há de mais moderno, mas existem outras terapias, né? Algumas usadas, né? Aí que o serviço público fornece, outros não fornece. Então, depende muito da necessidade, da indicação, né? Da vida social do meu paciente, mas tem tratamento de fato para todo mundo. Ou seja, cada caso é um caso e sempre, inevitavelmente, com acompanhamento, né, doutor? Isso é muito importante, acompanhamento de um profissional, é claro, para que possa orientar melhor e até descobrir aí, como a senhora está dizendo, existem outros mecanismos, né, que pode ser associados aí para o emagrecimento. Doutora, e quanto os hormônios influenciam no processo de emagrecimento? E quando investigar, isso se torna super importante. Sempre. 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 Tá certo. Durante a consulta, né, a própria avaliação clínica, a gente já consegue, pela história clínica do paciente, a gente já consegue montar um raciocínio clínico. Mas, assim, é impossível você tratar uma obesidade sem ver alguns exames laboratoriais de perfil hormonal, como uma insulina, uma resistência insulínica. Um paciente que tem um diagnóstico de diabetes mellitus 2, dependendo do grau de evolução, se ele não tivesse a insulina, que é um hormônio corrigida, ele não vai ter um sucesso do tratamento dele, né? Uma avaliação do perfil hormonal da saúde tiroidiana, porque a tireoide, ela não causa obesidade, mas ela tem um reflexo, isso é muito comum, né, da tireoide. Doutora, estou acima do peso. Eu acho que eu estou com problema na minha tireoide. É o que a gente mais escuta aqui no consultório. É verdade. Pode ser verdade? A paciente pode ter alguma alteração, pode, mas não justifica, tá? Na grande maioria, um ganho de peso expressivo, né? Mas a avaliação hormonal da saúde tiroidiana, ela precisa ser avaliada. Outros hormônios também, os hormônios esteroidais e sexuais, né? Então, a gente tem hoje testosterona, estradiol, que a gente precisa sempre avaliar, prolactina, que dependendo da consulta a gente faz a solicitação ou não, né? Testosterona na saúde metabólica hormonal aí do homem, porque o homem, quando ele procura o médico, ele já vem ali com aquela barriguinha de chope que eu falo para o paciente. E é muito comum o paciente ter uma síndrome de Mosh, né? Que é o quê? Ele tem uma diminuição da produção de testosterona do organismo dele, né, endógena, que a gente fala, devido à obesidade, ao sobrepeso. E você corrigindo esse sobrepeso, você tem um aumento ali natural, né, dessa produção de testosterona normal, da testosterona do paciente. Então, assim, são hormônios que são fundamentais. E existem outros também, como a leptina, a grelina, que são hormônios que são essenciais, que são os hormônios que estimulam a fome, que são responsáveis pela saciedade do paciente. Então, olha aquele paciente que lá no início eu falei do fenótipo da obesidade. É bem provável que, dependendo do perfil dele, ele vai ter uma alteração ali da leptina e da grelina. Então, quando eu vou fazer o tratamento, né, vou passar um plano terapêutico dele, que eu vou instituir um tratamento farmacológico, eu preciso saber como que estão esses hormônios, até para eu fazer um direcionamento, né, mais preciso e um tratamento efetivo. Por isso da individualidade mesmo, a gente sempre bate nessa tecla, não tem jeito, né? Não existe fórmula, não existe receitinha pronta, cada um é cada um, não tem negócio. Doutora, na sua prática, qual é o erro mais comum de quem está tentando emagrecer? Comer menos e treinar mais.
Isso, sem sombra de dúvida, é o que eu mais encontro aqui. Os pacientes chegam comendo bem menos, sem orientação nenhuma, e na grande maioria, alimentos que não têm a quantidade suficiente de nutrientes estão treinando muito, né? E atualmente, essa sem sombra de dúvidas é a dor que eu mais atendo, né? Quando o Olha paciente só. já chega se tratando. Mas atualmente, o que eu tenho percebido? Que os pacientes têm trocado a comida de verdade por alimentos industrializados, principalmente sem glúten, sem lactose, ingerindo excesso de proteínas da indústria, né? E esquece o alimento, achando que essas dietas low carb, sem calorias, sem glúten, vai contribuir exclusivamente, né? E que esses alimentos são suficientes para eles ter o resultado de emagrecimento. E é um grande erro. Essa atualmente é a minha maior dor aqui, quando o paciente já chega fazendo por conta própria, né? Isso quando não chega usando medicamento indicado por profissionais Por não conta. médicos ou por conta Isso. própria, né? Então, o não comer não quer dizer que você vai emagrecer, né? Você Não, tem que comer e comer corretamente, com orientação para saber o que você vai, o que o teu corpo vai absorver e que seja importante. E sem falar, Nelson, que, por exemplo, é muito importante, né? A gente aborda muito isso, né? De qualidade alimentar, de atividade física. Só que existem alguns detalhes que são primordiais, e eu falo, tem que estar na prescrição do paciente que está lidando com a obesidade, que é o quê? A qualidade de vida dele. A gente tem que instruir o paciente, orientar o paciente, ó, vamos ingerir mais água, porque a água, a É hidratação importante. importante no seu processo de emagrecimento. Vamos tentar dormir melhor, porque dormir emagrece. Por quê? Você tem uma melhora ali da sua saúde metabólica, hormonal, né? Testosterona, equilíbrio da melatonina, equilíbrio do cortisol. Então, só o fato de você dormir bem, você já está também fazendo um tratamento. Vamos jantar um pouco mais cedo, vamos melhorar essa qualidade alimentar da sua janta para você ter um processo de digestão mais leve, né? Para melhorar a qualidade do seu sono, né? Então, assim, coisas simples que são extremamente importantes e algumas vezes negligenciadas e que esse Verdade. risco compromete. Às vezes o paciente pode estar usando o melhor medicamento, fazendo uso dos melhores suplementos, sendo acompanhado pelo melhor médico e não está tendo o resultado, né? A sua performance ali poderia estar muito maior com essas orientações simples, básicas e extremamente necessárias. E eficientes, né? Totalmente. Totalmente. Doutora, para quem está perdido no meio de tanta informação aí, como identificar o que é confiável e o que só é promessa bem embalada, né? Que hoje em dia o que não falta é isso, né? Excelente pergunta. Atualmente, né, rede social, eu acho que, sem sombra de dúvida, é o maior veículo de informação para todos nós. Só que a gente precisa tentar filtrar, né? Então, escolher a fonte sem sombra de dúvidas, o melhor e o principal caminho. Nunca tome nenhuma atitude, né? Apenas porque você viu uma publicação no Instagram, uma publicação no canal de YouTube. Existem muitos filtros e várias coisas por trás que as pessoas não falam, né? Então, assim, tudo tem consequência. Um excesso de um medicamento pode ter consequência. Um medicamento milagroso que às vezes você está comprando, você não sabe o que é, não tem nada daquilo que a pessoa está te vendendo. Você pode ter consequências negativas. Então, eu sempre falo, pegue a informação da internet, perfeita. Eu uso também todos os dias, né? Porém, filtre e leve para um profissional que você confie, tá? Eu acho que a assistência médica, a assistência de um bom nutricionista que a gente precisa também tá alinhado aí nesse tratamento da obesidade, que caminha, né? A nutrição caminha junto com a medicina mais uma vez, né, nesse cenário da obesidade, mais um cenário da obesidade.
a gente precisa ter sempre uma confiança ali, ter alguém ao lado, né? Por quê? Atualmente a gente vê os medicamentos emagrecedores, né, os análogos de GLP-1, a gente vê hoje muitas promessas como os peptídeos, né, que muitas pessoas estão falando, e sim, é revolucionário, está chegando, está sendo estudado, a gente já vê algumas áreas de atuação, né, a aplicabilidade e os resultados, sem sombra de dúvidas, excepcionais, porém, precisa de indicação, precisa de critério, e principalmente pensando nesse cenário, né, de peptídeos, que é o que atualmente as pessoas estão mais abordando na rede social e é a dúvida mais frequente até do que remédios para emagrecer, tá? Aqui no consultório, o ambiente importa muito mais do que o medicamento. Então, assim, o peptídeo X vai fazer seu cabelo crescer, vai fazer você diminuir a sua fome? Não vai. Não vai. Se internamente você não tiver suplementada, se seu organismo não tiver apto para receber esse sinalizador intracelular, esse sinalizador metabólico, que é o peptídeo, né, a estrutura, você não vai ter os benefícios. E o que é mais importante, né, precisa de acompanhamento, porque você não pode usar ele por um período de tempo longo, porque ele vai ter efeito colateral. Então, sempre procure um médico de sua confiança para sanar todas as dúvidas. E, principalmente, caso tenha, né, alguma consequência, algum efeito colateral, muito provavelmente o médico que te fez essa prescrição, ele vai saber reverter, porque ele vai te falar das probabilidades de efeito colateral ou não. Se ambos estiverem de acordo, né, com as consequências, perfeito. Mas, sem sombra de dúvidas, isso eu acho que é fundamental. Viu a notícia, né? Foi bombardeado por informação, procure o seu médico, né? Que te dê assistência, que você confie, para ele segurar a sua mão e caminhar ao seu lado. Porque o que mais tem hoje é venda e resultados que as pessoas mostram, né? Então, precisaria realmente o acompanhamento de um profissional que realmente entenda daquilo. Sim. Doutora Rafaela, cá entre nós, qual verdade sobre emagrecimento que quase ninguém quer ouvir, mas faria total diferença se fosse entendida? Não existe receita de bolo, literalmente, tá? Cada paciente que é portador de obesidade precisa de um olhar individualizado, precisa entender que comer menos não significa que você vai emagrecer mais. Precisa entender que tomar exclusivamente algum medicamento não significa sucesso de tratamento, tá? Da obesidade. A responsabilidade, ela é literalmente mútua, né? Tanto do médico prescritor e principalmente do paciente que é portador dessa comorbidade. A sua responsabilidade é tão grande quanto a minha, que vai fazer a prescrição e a orientação. Então, não é apenas um cenário que a gente precisa abordar. Eu costumo falar aqui no consultório, segura na minha mão, vamos caminhar que vai dar certo. Vai ser rápido? Não, mas com toda certeza, com a nossa assistência, a gente consegue ter resultados extraordinários, começando do básico. Legal, excelente. Doutora Rafaela, olha, muito obrigado, viu? Foi uma conversa muito esclarecedora, trazendo aí um olhar mais consciente e responsável sobre o emagrecimento, que é o tópico da nosso bate-papo aqui. Obrigado aí por compartilhar seu conhecimento de forma tão direta e acessível. Muito bacana. Obrigada a Lembre-se você. que, imagina, as portas do Cá Entre Nós estão sempre abertas para você voltar e continuar esse bate-papo com a gente aí, sempre que você achar necessário. Nem preciso mais convidar. Você já se convida. Olha, né, você tem uma notícia boa, eu gostaria de falar sobre isso. A gente vai encaixar e vai ser sempre muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no nosso programa. Doutora, eu vou colocar aqui os seus contatos para quem queira ligar no seu consultório, te acompanhar no Instagram ou
fazer uma ligação, trocar uma ideia contigo. E eu gostaria que, nesse momento, você deixasse uma mensagem aqui para os nossos seguidores que estão nos assistindo neste momento. Pode ser? Claro, claro. Para você aí que busca, né, longevidade, né, que busca, a gente falou muito aqui sobre obesidade, né, mas assim, que busca uma qualidade de vida, que busca um emagrecimento, viver melhor, né, eu literalmente me coloco à disposição, tá, para te ajudar, para entender esse cenário que você vive, né, o acolhimento, sem sombra de dúvidas, ele é o primeiro passo para a gente começar a entender a sua dor, né? Aqui na clínica, a gente consegue ter uma ampla gama de tratamento para diversos tipos de patologias e principalmente promoção de saúde, né? Eu costumo falar que não existe saúde por fora se não tem saúde por dentro. Então, a saúde, de fato, ela floresce de dentro para fora. E aqui você pode ter certeza que você vai ser muito bem acolhido e me coloco, eu e toda a clínica, à sua disposição. Legal, doutor. O pessoal vai tanto atrás de promoção que vai atrás de uma promoção de saúde, né? E aí você faz todo esse estudo e fala para cada um o que cada um tem que seguir. Muito obrigado. Exatamente. Legal, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. E repetindo que o nosso programa está de portas abertas, sempre a senhora assim entender que seja necessário. Quero agradecer também a todos que ficaram conosco até agora. Você aí que segue nas redes, você nos segue nas redes sociais. Para você também que sempre está enviando seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Muito, muito obrigado. E lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho aí para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí navegando no nosso canal, deixa um like para o nosso programa, para a entrevista da doutora Rafaela. E também, se essa entrevista faz sentido para você, ou fez sentido para você, divulgue nos seus meios de comunicação, nos seus WhatsApp, nas suas redes sociais, e nos ajude aí a fazer o nosso canal ficar um pouco mais forte. É sempre muito importante o seu acompanhamento e a sua presença. Mais uma vez, doutora, nosso muito obrigado, e a todos que ficaram conosco até agora, e até a próxima entrevista. Semana que vem, um novo episódio aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.